Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa, nosso jornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e também da nossa cidade. Vamos aos destaques dessa edição. O projeto aprovado vai ampliar o número de semáforos interativos na cidade. Proposta quer melhorar a organização do trânsito e tem foco na segurança de motoristas e pedestres. Ainda sobre projetos aprovados, outra matéria cria na cidade um programa de proteção à intimidade de usuários de plataforma de hospedagem. O objetivo é regulamentar o uso de câmeras em áreas comuns e garantir a privacidade nos quartos e outros ambientes. Câmara concede medalha de mérito ao cientista Carlos Nobre. Honraria destaca a carreira do homenageado, considerado um dos maiores especialistas do país na área de mudanças climáticas. Saiba como funciona e como quitar os débitos com o FIES por meio do Desenrola FIES. Governo oferece descontos de até 99%. Confira os assuntos debatidos em plenários e os projetos aprovados nos nossos resumos das sessões. E para marcar o Dia Internacional da Mulher, ainda preparamos uma série de reportagens sobre os desafios da mulher na luta dos direitos e espaços. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Agora a gente confere os destaques da sessão realizada nesta quinta-feira. 7 projetos foram aprovados na 9ª sessão do ano, entre eles 3 propostas enviadas pela Prefeitura. A primeira é o projeto que altera a composição do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR. A matéria substitui a representação de instituições e segmentos da sociedade civil e determina eleições abertas para presidente e indicações de profissionais. Outra mudança está no cronograma das reuniões, que passam a ser realizadas a cada 2 meses. Também foi aprovado, mas com 8 votos contrários, o projeto que altera atribuições do Conselho Municipal de Saúde. Com a mudança, passa de 2 para 3 anos o mandato dos conselheiros e da mesa diretora. Uma emenda da Comissão de Justiça e Redação para o projeto recebeu aprovação unânime. Já outras 7 emendas foram arquivadas. Ainda recebeu a maioria dos votos favoráveis o projeto que altera 2 leis sobre o parcelamento das dívidas do município com o Instituto de Previdência do Servidor Municipal. A matéria estabelece que, no caso de atraso do pagamento de parcelas, incide a aplicação de multa moratória de 1%, desde a data do vencimento até o mês do efetivo pagamento. Já outros projetos aprovados por unanimidade tratam de denominação de espaços públicos, concessão de medalha e inclusão no calendário oficial de eventos da cidade de um encontro nacional de motociclismo. Na tribuna, durante o grande expediente, o vereador Lino Bispo comentou sobre a pesquisa referente à aprovação e desaprovação do presidente Lula. Outro orador a fazer uso da palavra, o vereador Dr. José Cláudio, apontou críticas ao gerenciamento da epidemia de dengue na cidade. A Secretaria de Saúde criou um comitê de enfrentamento à doença. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Finalizar a universidade com dívida ainda é a realidade de muitos brasileiros, uma situação que compromete bastante a carreira profissional. Mesmo quem usa programas do governo como o FIES, não escapa dessa realidade. E aqui no Brasil são mais de 1 milhão de brasileiros inadimplentes com o programa. Para quem está nessa condição, foi lançado o Desenrola FIES, que inclui descontos de até 99% da dívida. Foi nessa universidade particular de São José dos Campos que Eduardo concluiu o curso de jornalismo. Antes de começar a graduação, ele tentou entrar na universidade pública. Como não conseguiu, precisou recorrer ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Acabou sendo uma saída da minha zona de conforto, porque eu queria faculdade pública. Eu tentei 6 anos a USP. O FIES foi uma porta, foi a única forma. Né? Criado em 1999, o FIES é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a faculdade de alunos que não têm condições de arcar com as mensalidades. O estudante só começa a pagar depois do curso. Assim que concluiu a faculdade, Eduardo arrumou um emprego e está com as parcelas do FIES em dia. Como ele não foi total, eu tive que já ir pagando uma parte enquanto eu estudava, enquanto eu cursava
eu estava lá pagando. Então, demanda um certo planejamento financeiro, porque do momento que você sai de um trabalho e o estágio ele não tem uma remuneração assim tão ok. Então, consumi uma boa parte ali do que eu conseguia estagiando com o FIES. Mas nem todos que optaram pelo financiamento tiveram a mesma sorte. De acordo com o MEC, cerca de 1.200.000 pessoas estão inadimplentes. O valor total da dívida chega a 55 bilhões de reais. Situação que motivou a criação do Desenrola FIES, programa de renegociação. O desemprego estava muito alto, ele não conseguiu emprego. E ainda nós tivemos aí nesse meio, né, a questão da Covid. Então isso foi muito complicado. Então são os motivos. E obviamente falta de planejamento às vezes também acontece. Então motivo, nós temos aí N motivos para que realmente eles deixaram de pagar essa dívida. O desconto que eles estão dando, quer dizer, estão tirando o juro, o governo está tirando os juros e às vezes está até diminuindo esse principal, a dívida, né? Então acho que todos têm que aproveitar isso aí. O programa oferece oportunidade de parcelamento para estudantes com débitos vencidos e não pagos até o dia 30 de junho de 2023. E os universitários foram divididos em 3 grupos diferentes. Aqueles com débitos por mais de 90 dias terão 100% de desconto nos juros e multas e poderão parcelar em até 150 vezes. Já aqueles estudantes com débitos vencidos por mais de 360 dias e que são inscritos no CadÚnico ou receberam auxílio emergencial em 2021, terão 99% de desconto no valor consolidado da dívida e poderão parcelar em até 15 vezes. Os estudantes que também têm débitos vencidos por mais de 360 dias, mas que não estão inscritos no CadÚnico e nem receberam o auxílio emergencial em 2021, terão desconto de 77% no valor consolidado da dívida e também poderão parcelar em até 15 vezes. Primeiro que é sempre bom as pessoas que, seja o valor que for, está devendo, é importante ela negociar, renegociar, pagar essa dívida, porque esse dinheiro também ele vai girar para que outras pessoas possam participar do programa. Eu acho que isso aí é muito didático, é muito pedagógico, é importante, é sempre importante o Estado, dentro das suas condições, dar essa chance, e eu vejo também que qualquer tipo de renegociação, você está dando essa chance para o cidadão, dele acertar a sua vida e mais do que isso, a gente abrir novas oportunidades. Até o dia 19 de fevereiro, mais de 9 bilhões de reais em dívidas foram negociadas e cerca de 382 milhões de reais retornaram aos cofres públicos somente com a parcela de entrada. Tem que sair, tem que negociar e fazer da melhor maneira possível que ele possa quitar isso aí. Agora, é importante sair disso e depois não entrar mais. Né? Isso é muito importante. Então, um planejamento tem que ser feito pelas pessoas. Não é? Então, o que você tem que fazer? Gastar somente aquilo que você recebe. Os estudantes interessados devem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Também é possível simular e até negociar de forma online, pelos aplicativos dos bancos. Eduardo tem conseguido pagar o financiamento, mas ele sabe que para muitos recém-formados, o Desenrola é a oportunidade de colocar a conta em dia. O jornalista reconhece também que sem o FIES, a trilha profissional seria mais estreita. Por mais difícil que o mercado de trabalho seja dentro da determinada área que você escolha, é muito difícil você conseguir um nível de renda que um trabalho com a graduação superior completa te dá. E eu sou realmente muito grato por todos, mesmo os precalços ali, tudo no meio do caminho, é uma possibilidade que eu realmente só consegui com a faculdade, com o FIES. E para marcar o Dia Internacional da Mulher, ao longo da semana a gente exibiu aqui na TV Câmara uma série de reportagens para discutir com você os desafios que muitas mulheres enfrentam na busca pela igualdade de direitos. E um dos caminhos para garantir a elas mais autonomia na luta por espaços é a independência financeira. É tão importante que o governo lançou até mesmo uma ação para incentivar a educação financeira para mulheres.
Já são quase 20 anos interpretando esses gráficos e tabelas. Números que podem mudar a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Todo esse tempo transformou a Luciana em uma expert no mercado financeiro, uma área ocupada majoritariamente por homens. Eu já era administradora de empresas, já atuava na área de telecomunicações há bastante tempo, já tinha um cargo executivo na área e um dia um headhunter me ligou numa terça-feira à tarde, me convidando para participar de um processo para ser gerente geral de uma agência bancária. Eu falei para ele, olha, eu acho que você ligou para a pessoa errada, eu malemar sei usar ali o meu cartão, né, no caixa eletrônico, e aí ele me explicou o projeto. Eu gostei, participei do processo seletivo, eram 1.500 pessoas para 28 vagas, eu entrei, né, o banco me proporcionou um MBA no INSPER, cuidou de toda a minha formação, e nessa entrada, os 28 já eram 23 homens e só 5 mulheres. De acordo com o Fórum Oficial de Instituições Monetárias e Financeiras, atualmente as mulheres equivalem a 11% dos profissionais certificados para atuar no mercado financeiro. A Luciana é hoje um sinal de mudança dessa realidade. Aqui no escritório a gente tem metade do time do sexo feminino, é bastante coisa, né? E também aí acolhendo as mulheres para que elas tenham um espaço seguro como investidoras, para cuidar do próprio dinheiro, cuidar das próprias finanças, porque eu acredito que quando a mulher ela consegue ter a liberdade financeira, ela é dona dos próprios recursos, ela se livra de várias outras violências, como a física, a violência imposta por um relacionamento abusivo, tanto profissional quanto pessoal, né? E aí também a questão de mobilidade, de poder atingir os próprios sonhos, os próprios objetivos. Pensar e planejar investimentos tem se tornado uma prática cada vez mais comum. Segundo pesquisas, hoje 1 a cada 3 mulheres tem alguma aplicação financeira. Caderneta de poupança, títulos privados, moedas digitais, são muitas possibilidades. Por isso, quem quer conhecer esse mundo precisa saber por onde começar. Nesse ano, o Tesouro Nacional lançou a ação Educa Mais Mulher. O objetivo é incentivar a educação financeira e a proteção às mulheres. E para quem está interessada, algumas dicas são indispensáveis. Estabelecer metas, por exemplo, ajuda a dar forma aos objetivos. Entender o perfil de investidora, considerando os riscos, também é importante. Uma maneira de dar mais segurança para os investimentos é a diversificação. Explorar fundos, títulos e ações também é uma maneira de reduzir possíveis perdas. Planejamento tributário e reservas de emergência também são essenciais. Nessa empresa, as mulheres dominam o quadro de funcionários. Aqui, elas cuidam das finanças e dos investimentos de diversas pessoas e empresas. Mas a proprietária garante: não é preciso ter muito dinheiro para começar. A primeira coisa que ela precisa saber é cuidar das finanças particulares dela, né? Dentro da casa dela. Então, ela tem que saber administrar o que ela tem de recurso e o que ela vai ter de despesa dentro do próprio lar, né? Conta de supermercado, de padaria. A gente tem que começar com uma pequena reserva. Pode ser 10% do seu salário. Você vai pegar 10% do que você recebe, vai guardar e vai fazer as suas despesas dentro dos 90%. Assim já é o primeiro passo para você começar a poupar. A educação financeira para mulheres é um tema debatido na Câmara, fruto até mesmo de projetos de lei. No ano passado, uma proposta aprovada dos vereadores Júnior da Farmácia e Juvenil Silvério autorizou a criação de uma feira de empreendedorismo feminino na cidade. Já outro projeto, esse em tramitação, quer instituir um programa municipal voltado para o empreendedorismo feminino. A matéria é de autoria do vereador Rogério da Acazem. Ela pode, através da capacitação, da ajuda, da orientação, tornar aquele trabalho dela informal, regularizado, tornar uma grande empresa e, assim, conseguir mais recursos, né, para ajudar na renda financeira da família. Às vezes o que falta para elas é uma orientação, uma ajuda. E isso pode ser feito através de cursos, né, de palestras, que vai assim agregar muito para a vida delas. O parlamentar ainda reforça que a promoção da igualdade de gênero e o estímulo à participação feminina são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa. A Câmara pode colaborar criando leis, né, de incentivo às mulheres, capacitação, né, para que elas possam fazer frente aos homens em todos os sentidos, né, instruindo também a mulher, incentivando ela a participar da política, né, ter mais representatividade na sociedade.
Agora a gente faz uma pausa rápida e volta já já para te mostrar como foi a sessão realizada na terça-feira. E tem mais, viu? Um projeto aprovado vai ampliar o número de semáforos interativos em São José. Tem ainda também uma sessão solene que marcou a entrega de uma medalha de mérito ao pesquisador Carlos Nobre. A gente volta já já. Semana Legislativa está de volta. Terça-feira foi dia de sessão aqui na Câmara, com apreciação e votação de documentos como requerimentos, indicações e moções. Os parlamentares também debateram diversos assuntos de interesse público na tribuna, como a gente te mostra agora na reportagem. Durante a 8ª sessão do ano, os vereadores debateram sobre diversos temas, como manutenção pública, inclusão, esporte, mobilidade e saúde. O primeiro orador, o vereador Juvenil Silvério, comentou sobre uma visita que fez ao lado da Comissão de Defesa da Vida, a obra de uma capela no bairro Vila Adriana. O parlamentar também destacou a importância do trabalho religioso em prol da comunidade. Também na tribuna, o vereador Dr. José Cláudio alertou sobre o aumento nos casos de dengue, que alcançou o patamar de 5.000 notificações na cidade, incluindo uma morte. O parlamentar pediu ações efetivas da Prefeitura, tanto no acolhimento dos pacientes como na limpeza pública. Outro assunto levantado por Dr. José Cláudio foi a decisão do Tribunal de Justiça, que considerou a ponte estaiada ineficiente para os problemas no trânsito. Já o vereador Fernando Petit chamou atenção para 2 projetos de lei protocolados por ele. Uma das propostas quer criar um dia municipal sobre a esclerose lateral amiotrófica. A ideia é que na data sejam realizadas palestras e outras formas de divulgação sobre a doença, tanto com foco na conscientização quanto na busca por investimentos em pesquisas. O outro projeto é para criar em São José uma política municipal de proteção a pessoas com síndrome de Down. Petit também convidou a população para participar de um fórum sobre segurança promovido pela Câmara. Outro parlamentar a fazer uso da palavra foi o vereador Roberto Chagas. Em um vídeo, ele cobrou obras de manutenção pública para a reforma de uma calçada em frente a uma UBS da cidade. O parlamentar ainda informou que fará ofícios solicitando a realização do serviço. E o anúncio de investimentos do governo federal para a região foi o tema abordado pela vereadora Amélia Naomi. Segundo a parlamentar, São José deve ganhar um centro especializado de reabilitação para pessoas com deficiência. Amélia também comentou sobre a decisão da Justiça sobre a ponte estaiada e alertou que antes da obra já havia questionado a funcionalidade da ponte. Outro assunto da parlamentar foi a necessidade de obras de manutenção na cidade. Quem também fez apontamentos sobre os serviços de manutenção foi a vereadora Dulce Rita. Segundo a parlamentar, alguns pedidos de supressão de árvores estariam constando como realizados no sistema da prefeitura, mas as árvores não teriam sido retiradas. Dulce também cobrou o acesso ao transporte adaptado para moradores da cidade. Outra parlamentar a abordar a necessidade de realização de serviços públicos na cidade foi Juliana Fraga. Segundo a parlamentar, São José enfrenta problemas como buracos nas ruas, falta de limpeza e falta de segurança nas estradas. A vereadora também criticou a superlotação dos ônibus municipais. E o esporte foi o principal tema abordado pelo vereador Marcão da Academia. Ele citou a importância do apoio ao paradesporto como ferramenta de inclusão e cidadania e parabenizou o destaque de diversos atletas joseenses em campeonatos nacionais. Em um vídeo exibido em plenário, o vereador Júnior da Farmácia elogiou o trabalho das equipes de socorro que auxiliaram no atendimento de uma criança que sofria engasgo. Segundo o parlamentar, uma moção de aplauso foi apresentada em plenário como forma de agradecimento. Ainda na sessão, os vereadores também apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos, muitos eram cobranças para oferta de serviços na saúde e rondas policiais. Já em relação às indicações, os parlamentares solicitaram diversas ações de manutenção pública, como limpeza urbana, troca de lâmpadas, podas de árvores, entre outros. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Um projeto aprovado vai ampliar a instalação de semáforos interativos aqui em São José. O
Pois é, eles são uma alternativa inteligente para controlar o fluxo de carros e pedestres em vias muito movimentadas e agora mais ruas e avenidas poderão ganhar esse sistema. Essa é a meta do projeto apresentado pelo vereador Fabião Zagueiro, que foca na segurança e comodidade. Aguarde o bip sonoro para iniciar a travessia. Esse é o sinal sonoro que indica ao Fernando e à esposa que eles podem atravessar a rua com segurança. A deficiência visual não é limite para a rotina do casal, que caminha bastante pela cidade. Mas o desafio de atravessar a rua fica mais seguro com a inclusão do áudio e do botão para acionar o semáforo de pedestre. O semáforo sonoro é de extrema importância para deficientes visuais, pessoas com baixa mobilidade, pessoas de idade e principalmente para nós, deficientes visuais, eles nos dão segurança e autonomia. Essa opção de acionar o sinal é possível porque ali tem um semáforo interativo. Ele é formado por um sistema de alerta que é acionado quando o pedestre pressiona o botão. Isso indica que alguém vai atravessar a rua e o comando é para a parada dos carros. Além de inclusivos para quem tem deficiência visual, os semáforos têm outra funcionalidade, dão mais segurança e organizam o trânsito, permitindo que o fluxo de carros seja paralisado com a presença de um pedestre. Então, através da botoeira, a gente tem um dispositivo que pode somente o pressionar para que ele funcione. Para uma abertura e fechamento pontual, às vezes vinculado a próximas escolas, etc. e tal. E geralmente nessas botoeiras que a gente tem elas instaladas, ela tem um discriminar ali em braille, né, que ela tem a indicação para a pessoa que é o PCD. Então, no caso o cego, ele identifica a informação, ele pressiona por 3 segundos e ela vai comunicar com ele, dizendo para ele o momento que ele pode atravessar e o tempo ali que ele tem de travessia no percurso. São José tem hoje 187 semáforos interativos, mas pensando em ampliar a disponibilidade para todas as regiões, foi aprovado na Câmara um projeto de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que prevê a instalação de novas unidades, principalmente em áreas de grande movimento. De acordo com o projeto, a escolha das ruas e avenidas que receberão as novas unidades se dará por meio de uma análise técnica. Os itens considerados são demanda de trânsito, local de instalação e disponibilidade financeira. Também será exigido que o processo siga as normas vigentes de segurança emitidas pelos órgãos reguladores. O Fernando e a esposa aguardam com expectativa a instalação dos novos semáforos. É a acessibilidade e cuidado que precisam para terem ainda mais autonomia e segurança ao atravessar a rua. Nos dá a liberdade de ir e vir. Isso estimula outras pessoas a ter um desenvolvimento nessa autonomia. Então, o ideal até, talvez seja um sonho, mas principalmente que todos os semáforos nos grandes cruzamentos, em pontos de maior acesso, que tivessem esse sistema sonoro. E uma sessão solene marcou a entrega da medalha de mérito ambiental ao cientista e pesquisador do INPE, Carlos Nobre. A proposta foi da vereadora Dulce Rita como forma de valorizar o trabalho do homenageado, considerado um dos maiores especialistas do país na área de mudanças climáticas. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi outorgada a medalha Mérito Ambiental Chico Mendes em homenagem ao cientista e professor Carlos Nobre. A medalha é destinada a pessoas, empresas ou instituições que tenham comprovadamente prestado serviços relevantes à causa ou defesa do meio ambiente. A concessão da medalha foi iniciativa da vereadora Dulce Rita, que destacou o trabalho feito pelo professor na preservação do meio ambiente. Entre suas muitas atribuições oficiais, foi chefe do Centro de Previsão do Estudo do Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE. Titular da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É nossa referência na defesa do meio ambiente e da Amazônia, do Brasil e do mundo. Quero aqui deixar meu agradecimento para o Carlos Nobre ter aceito essa honraria, que é uma honraria mínima que a cidade está fazendo pelo tamanho da importância que essa voz está pregando aí para se evitar o deserto global. Nascido em São Paulo em 1951, Carlos Afonso Nobre é engenheiro eletrônico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, em 1974. Despertou seu interesse pela Amazônia após ingressar no INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
Ele fez doutorado nos Estados Unidos e já recebeu diversos prêmios por sua dedicação em pesquisas pioneiras sobre os impactos climáticos causados pelo desmatamento na floresta amazônica. Durante a cerimônia, alguns colegas também elogiaram e exaltaram o trabalho do professor Carlos Nobre. Obrigado por ter compartilhado comigo e com todos os outros colegas que não estão aqui ou que não puderam estar, seus conhecimentos, ensinamentos, e que essa caminhada foi longa, mas tem muito tempo ainda para nós fazermos e trabalharmos em prol dessa meteorologia, não só da Amazônia, como do Brasil. Dentro desse arcabouço, eu gostaria de destacar, né, o esforço e o empenho que o Carlos se dedicou e tem se dedicado para uma área nova, que nós chamamos da ciência dos desastres. Ele foi o criador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, que atualmente eu estou dirigindo, e trabalhamos, né, muito incansavelmente para implementar esse centro e essa área tão importante, tão relevante nos dias atuais, em que os impactos das mudanças climáticas e os eventos extremos têm causado. O diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, Clésio Dinardim, destacou a importância do reconhecimento e da homenagem feitos pela Câmara Municipal de São José dos Campos. Quando a gente vê uma homenagem dessa no nível municipal, na nossa casa, nós estamos dando um exemplo. Isso que a Casa de Vereadores de São José dos Campos está fazendo é um exemplo. Veja lá fora, veja aqui dentro. Eu não vou cobrar isso do Carlos, eu sei que ele é muito ocupado, mas esse cara devia ser levado em toda a escola aqui de São José dos Campos. Olha o que é possível fazer quando você recebe uma educação adequada. Olha a mente brilhante que nós podemos gerar quando nós temos uma educação adequada. Após receber a medalha de mérito ambiental Chico Mendes das mãos da vereadora Dulce Rita, o professor e cientista Carlos Nobre defendeu a criação de uma unidade do ITA na região amazônica como uma maneira de melhorar os estudos relacionados à preservação do meio ambiente. O Brasil pode muito rapidamente chegar no que se chama net zero, emissões líquidas zero. Então o Brasil pode ser o primeiro país, e nós todos da ciência temos colocado esse como um grande desafio. São José dos Campos tem enorme potencial de ajudar muito a Amazônia, que como vem ajudando, como o INPE, o ITA, todos, o Parque Tecnológico. Então vamos nessa direção, e eu quero realmente falar, vamos juntos construir esse ITA da Amazônia. E a gente volta com as nossas matérias especiais sobre o Dia Internacional da Mulher, mas para debater sobre o mercado de trabalho agora. Mesmo com a lei que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres, pesquisas recentes apontaram que a média da remuneração dos homens aumentou mais do que a das mulheres, sinal de que essa luta continua sendo muito grande. A matemática parece simples. Se um homem e uma mulher trabalham na mesma empresa, têm os mesmos cargos, as mesmas funções e as mesmas habilidades, isso resultaria em 2 salários iguais, certo? Em teoria, sim. Na prática, o cenário é outro. Infelizmente, ainda hoje, né, existe a desigualdade entre homens e mulheres no quesito salarial. Né? E aí a mulher ela enfrenta sim algumas dificuldades. Qual que é a maior causadora, né? Quando ela vai concorrer a alguma vaga no mercado, o que muitas empresas pensam? Um afastamento, licenças. Então assim acaba tendo às vezes uma preferência maior por homens em alguns cargos. Um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostra que a diferença na remuneração de homens e mulheres pode chegar a quase 30%. Para exemplificar em números, a média salarial das mulheres é de R$ 3.570, enquanto a dos homens chega a R$ 5.052. Segundo a especialista em recursos humanos Adriana Maciel, essa diferença pode ser explicada pelas barreiras encontradas por mulheres no mercado de trabalho. Hoje também já tem pesquisas que apontam que na área de educação, mulheres que querem dar aula
de matérias de matemática, estatísticas e até tecnologia, elas estão fora. Realmente tem muito mais vagas para professor dessas disciplinas do que para mulheres. Uma das frentes de combate a essa desigualdade é a Lei número 14.611, que exige transparência salarial e critérios remuneratórios claros nas empresas. O principal objetivo dessa proposta é regulamentar uma determinação já existente da CLT sobre salários. A CLT, antes mesmo da entrada em vigor da nova lei de equiparação salarial entre homens e mulheres, já previa a equiparação entre funcionários que exercem a mesma jornada, ocupam a mesma função, desempenham o mesmo trabalho. Com a entrada em vigor da nova lei, agora nós temos uma legislação específica para equiparação de gênero. Antes a gente tinha equiparação de funcionários que exercem o mesmo cargo, a mesma função, mas isso não era específico com relação ao gênero da mulher, né? Com a entrada da nova lei, agora mulheres que desempenham as mesmas funções e têm a mesma carga de trabalho, a mesma jornada, elas têm direito, por lei, a receber o mesmo valor. A lei prevê punição administrativa para empresas que não cumprirem as obrigatoriedades da matéria. A fiscalização é responsabilidade do Ministério do Trabalho, mas denúncias anônimas ou não também podem ser feitas para colaborar com esse controle. Existe um canal de denúncias específico para esse tema dentro do aplicativo da CTPS Digital, então qualquer pessoa pode acessar pelo aplicativo, entra lá, vai ter um canal de denúncias. Essa denúncia ela é recebida imediatamente no Ministério do Trabalho e Emprego e a partir daí todo o mecanismo estatal vai agir para investigar e averiguar se aquilo está realmente ocorrendo. Tendo sido verificada e confirmada a denúncia, as implicações são as previstas em lei, a empresa será notificada, terá que desenvolver um plano de ação para equiparação salarial e aí todas as sanções previstas em lei. Adriana ressalta que a mudança deve proporcionar oportunidades igualitárias e permite que mulheres sejam contratadas ou até mesmo promovidas com mais transparência e reconhecimento. É realmente ter a valorização da mulher como trabalhadora, tá? E poder também assegurar os mesmos direitos, o mesmo salário e as mesmas condições, tá? Possibilitando que ela concorra, que ela possa, né, participar de processos para ter oportunidades iguais aos dos homens. Então, para nós, mulheres que estamos aqui vivenciando o dia a dia, a gente sabe que realmente ali não é fácil, mas pelo menos as empresas, né, a gente vê que vai ter uma lei que vai assegurar esses direitos. Por isso, a representatividade feminina no legislativo é fundamental. Dessa forma, a Câmara fica ainda mais próxima de questões que exigem atenção dos parlamentares, como a desigualdade salarial. E essa proximidade garante que demandas sejam acolhidas e atendidas. É extremamente importante termos mulheres nos espaços de poder, principalmente pela representatividade, né? Uma mulher sabe o que a outra mulher necessita, melhor do que qualquer outra pessoa. A gente sabe das nossas necessidades. E você ter uma representante que luta por isso é de fato, a melhor coisa. Então, a gente precisa ampliar esse número, na verdade, né? Precisa os espaços de poder ser também tomados pelas mulheres. Não é fácil, mas precisa ampliar o número de mulheres na política e em outros espaços. Existe a lei, existe os direitos, existe a divulgação, mas infelizmente a gente não vê muito os resultados. Podemos denunciar, né? Mandar para o Ministério Público, mas eu acho que tem a Defensoria, tem o Ministério Público, mas existe a fragilidade, que é a perda do emprego. As pessoas preferem ganhar menos do que não ganhar nada. Essa aí é o grande problema. O grande problema é a consciência mesmo, a transparência da pessoa, do empregador querer fazer justiça e cumprir a lei. A gente vai rapidinho para mais uma pausa, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre as mulheres. Você vai ver que ainda é pequena a participação delas no meio político e também conhecer os projetos aprovados aqui na Câmara voltados para ampliar os direitos e a segurança das mulheres. Tudo isso daqui a pouquinho. Casos de câmeras escondidas em quartos de hotéis, pousadas e apartamentos levantaram a necessidade de um programa de proteção à intimidade para os usuários que se hospedam nesses espaços. Essa questão foi tema de um projeto apresentado pelo vereador Robertinho da Padaria, que institui uma política municipal voltada para assegurar regras
e cuidados na relação entre clientes e plataformas que oferecem esse tipo de hospedagem. Seja por turismo ou por negócios, São José dos Campos é o destino de muitas pessoas. De acordo com o Conselho Municipal de Turismo, a cidade tem 70 hotéis e o distrito de São Francisco Xavier, 30 pousadas. Empreendimentos que agora terão de ter um cuidado maior na instalação de câmeras e dispositivos de monitoramento. Um projeto de lei aprovado pela Câmara institui no município a Política Municipal de Proteção dos Direitos à Intimidade e Privacidade. A matéria, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, proíbe a instalação de câmeras de vídeo e aparelhos de escuta dentro de quartos ou banheiros de hotéis, pousadas e outros tipos de hospedagens, ainda que com o propósito de segurança. Já temos casos aí, inclusive, que já saiu em rede nacional, essa questão de câmeras escondidas em áreas internas, né, tipo quarto, até banheiros, né? Isso já aconteceu, teve matéria nacional. Então, nós achamos por melhor fazer um projeto de lei aqui na nossa cidade, né? Então, proibindo essa ação, né? É um projeto que ele vem de encontro, na verdade, proteger, né, a intimidade, a privacidade das pessoas, né? Os estabelecimentos que desrespeitarem a lei estão sujeitos a multa de R$10 mil. A nova regra autoriza os locadores a usarem câmeras apenas em áreas comuns. Nesse caso, é obrigatória a sinalização para que os hóspedes estejam cientes que as imagens estão sendo captadas. Além disso, a medida determina que o empresário informe aos hóspedes por escrito sobre a existência das câmeras e indique, inclusive, onde elas estão instaladas. Caso essa comunicação não ocorra, a multa prevista é de R$5 mil. As plataformas digitais de hospedagem também deverão veicular nos anúncios alerta claro e legível sobre a existência das câmeras, sob pena de pagamento de multa no valor de R$5 mil. A lei entra em vigor no dia 16 de maio, prazo para que as empresas possam se adequar. A lei fala que as plataformas, elas já têm que colocar já no anúncio essa lei, dizendo que aqui existe uma lei que é proibido. As plataformas que faz essa divulgação aí dos imóveis dos proprietários já tem que estar lá divulgando que aqui existe essa lei, para que quando, né, as pessoas interessadas que for alocar já está sabendo que ela vai ter essa privacidade dela. E o dono também do estabelecimento, do imóvel, né, do apartamento lá, do imóvel dele, ele vai saber que se tiver esse tipo de situação de câmera escondida, ele vai ser penalizado com uma multa alta. As imagens registradas nas áreas sociais, como recepção, por exemplo, devem ser descartadas 48 horas após o encerramento da locação, a menos que seja necessária a utilização do material como prova de violação da lei ou do contrato. Especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, essa advogada considera que a lei chega em um momento apropriado para proteger o consumidor. Isso aí é uma invasão de privacidade, né? É uma coleta de imagens, de áudios, sem a permissão. Então, em algumas legislações é considerado um crime de violação à privacidade. E se a gente fizer um comparativo com o que tem em outras jurisdições, em outras leis, aqui na Câmara Municipal de São José, eles colocaram como uma infração, né, administrativa. Ela vai ser passível de multa. Em outras legislações, pode se responder como crime. A justificativa do projeto destaca que o incremento de atividades turísticas em São José impulsionou a exploração do mercado por meio de plataformas de hospedagens e ressalta que a falha na fiscalização dos imóveis por parte das empresas de aplicativo vem permitindo que pessoas ofereçam imóveis a terceiros com câmeras escondidas que captam visitantes em momentos de intimidade. Acontece muito de deixar esse tipo de coisa, câmeras na área interna, né? Então, o que a lei diz? A área interna proíbe, a área externa não, pode colocar, não tem problema, desde que também seja ali colocado aquelas plaquinhas avisando, né, que ali existem câmeras,
de monitoramento e tal, na área externa e não na área interna. A advogada explica que o consumidor precisa ficar atento e, ao perceber a presença de câmeras ou dispositivos diferentes dentro dos quartos, deve fazer a denúncia. Imediatamente reportar ao responsável do local, né, solicitar já, né, um esclarecimento, e aquilo não sendo plausível a justificativa, daí buscar os seus direitos, registrar um boletim de ocorrência, consultar um advogado, tomar as medidas cabíveis, mas imediatamente, né, chamar o gerente do local, o gestor, o administrativo, né, para que ele tome ciência, tire fotos, registre, né, documente essa situação. Quem consegue ficar longe do celular? Hoje em dia é difícil, não é mesmo? Ele está com a gente em praticamente todos os lugares e por isso eles acabam acumulando muitas bactérias. A gente não faz nem ideia, mas o celular pode ter mais micro-organismos do que a privada de um banheiro. Mas não se assuste, que a gente te explica melhor agora na reportagem e já fica a lembrança. Higienizar o celular sempre é muito importante. Companheiro do dia a dia, é difícil largar mão do celular. Ele vai para a mesa, quarto e até ao banheiro. Uma relação de intimidade que tem seus riscos. Muita gente não sabe que os aparelhos estão repletos de micro-organismos. Um único dispositivo pode conter mais de 20 mil fungos e bactérias, quantidade até 10 vezes maior do que é encontrada numa sola de sapato ou no assento de um vaso sanitário. Para piorar, tem muita gente que não se preocupa em higienizar o aparelho. Não limpo, meninos, acredito, não limpo. Nunca limpei. A gente pega mesmo ali só para uso do dia a dia, mas limpeza, não. Aqui neste laboratório a gente consegue enxergar esses seres microscópicos. O resultado é esse aqui, ó. Cada pontinho desse representa milhares de micro-organismos. Mas de onde será que vem isso tudo? As bactérias, elas vêm a partir do rosto, né? Então, a gente tem a fase que elas estão na boca, no rosto, na pele, né? Então, essas bactérias vêm no contato que a gente faz ou com a mão no rosto, ou com a tela do celular, ou fala próximo para gravar um áudio. E aí, a cândida e as estafilococcus, né? E outras bactérias, elas se proliferam ali na tela do celular. Na verdade, elas ficam estáticas na tela do celular. A partir do momento que cai saliva, alimento que a gente põe na bancada para comer, aquilo se consome com a bactéria e prolifera ali. Boa parte dos micro-organismos encontrados nos aparelhos já faz parte do nosso organismo e, por isso, acabam sendo inofensivos. Mas nem todos são assim. As bactérias, estafilococos e os fungos do tipo Cândida, que também se acumulam no celular, são um alerta para a saúde. Staphylococcus aureus, né, é uma bactéria que a gente já tem no organismo, né? Porém, ela em alta quantidade, porque a criança ela pode ter a fase de imunidade dela em crescimento e o adulto já pode ter uma baixa imunidade. Quando isso é colocado a mais no seu organismo, você desenvolve otite, sinusites. A Candida albicans é um fungo muito perigoso, né? Ele é um fungo que pode colocar, ele causa modificações no canal auricular, né? Então, ele pode causar até surdez, né? Porque é um fungo, né? Diferente, a gente nem tem tanto isso, por exemplo, no canal. Então, entrou isso, ele causa uma modificação nesse sistema auricular e aí a gente pode ter uma complicação muito grande. Além dos celulares, acessórios como os fones de ouvido, especialmente os do tipo intra-auricular, também merecem atenção, especialmente por terem contato direto com a parte interna do ouvido. Eles também acumulam micro-organismos nocivos. A saída para evitar contaminação é a higienização das mãos e também dos aparelhos. Um pano macio, umedecido com álcool 70% pode ajudar. Vale a pena também se atentar às orientações do fabricante. Como o aparelho celular a gente coloca muito em contato com o ouvido, o fone, né? Ele tem aqui a gordura do nosso corpo, essa bactéria ela fica protegida nessa gordura. Por isso que quando a gente limpa com álcool isopropílico ou álcool 70, você está limpando, deixando essa superfície sem gordura. E isso ajuda a zerar quase essas bactérias. Outra medida essencial é não compartilhar o uso dos celulares e fones. O uso é individual. Quando a gente compartilha, o que a gente faz? A gente não está só colocando a nossa microbiota, né? A gente está colocando a microbiota de outra pessoa junto com a sua. Se você tiver uma imunidade baixa, aquilo vai se proliferar.
né? E aquilo vai causar uma infecção em você e você nem vai saber como foi. E aquilo foi de acúmulo de outras bactérias, de outras pessoas, que o seu organismo não estava acostumado, né? Porque as bactérias, elas se diferem, e aquilo vai se proliferando. Então, jamais se pode emprestar fone, headset, headphone. Agora de volta ao tema da mulher. Um caminho para garantir a elas mais segurança e apoio está nas políticas públicas. E a Câmara de São José tem atuado nessa causa. A gente separou para você algumas leis aprovadas pelos parlamentares e projetos em tramitação que mostram que a luta a favor da mulher é prioridade aqui no Legislativo. Os sinais da luta pela igualdade de gênero estão espalhados pelas paredes. Há mais de 20 anos, o Centro Dandara une mulheres de diversos segmentos da sociedade em prol da equidade dos direitos femininos. O Dandara, hoje, ele tem um termo de colaboração com a Prefeitura, onde ele faz a gestão do abrigo protetivo para mulheres com risco de morte, né? E fora que tem os projetos autônomos dentro da casa, né? O Dandara de portas abertas, que atende qualquer pessoa que chega aqui na porta e bate, né? E a gente vai conversar, ver suas demandas, inclusive homens também, sabe? E aí a gente vai ver sua demanda, vai conversar sobre o ciclo da violência, vai dizer quais são os caminhos, vai ajudá-la a fazer um relatório. E aí é o tempo dela, né? O tempo da mulher, se ela vai mesmo querer fazer a denúncia. Nesses anos, a diretora executiva do projeto conta que viu mudanças acontecerem com resultado de muita luta, mas que ainda há um longo caminho pela frente. Em São José nós temos conquistas, né? Conquista que precisamos de mais, sempre a gente precisa de mais, quando a gente trata especificamente da questão das mulheres. Hoje nós temos em São José uma vara da violência, um defensor exclusivo para essa vara, um promotor exclusivo para essa vara. Nós temos o Conselho da Mulher, que embora a nossa atuação seja ainda não muito bem definida, mas nós temos ali um espaço para resolver, para conversar. A Câmara atua na promoção da igualdade de gênero. Nos últimos 2 anos, ao menos 6 leis voltadas para o bem-estar, a segurança e o incentivo ao trabalho das mulheres foram aprovadas. Uma delas foi a proposta que instituiu a Patrulha Maria da Penha, que atende mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas. Outra lei aprovada dispõe sobre a criação do título de mulher empreendedora na cidade. Há ainda leis voltadas para a saúde pública, como a que autoriza o Poder Executivo a fornecer e distribuir absorventes higiênicos para mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade social e adolescentes em fase escolar. Aqui a gente vota as leis municipais. E a gente já aprovou nesse período todo, ao longo de muitos anos, várias matérias importantes em defesa das mulheres, que garante direito. Por exemplo, a lei do ônibus, à noite, depois do horário noturno, acho que é das 22 horas, você pode parar aonde quiser, aonde precisar, não necessariamente no ponto. Essa lei foi votada aqui por unanimidade e muito importante, que tem que ser aplicada, então a mulher pode pedir quando ela se sentir insegura. Outros projetos estão em fase de tramitação. Um deles prevê fixar informativos sobre os meios de denúncias de violência contra a mulher em estádios e quadras desportivas, durante a realização de eventos. Outra proposta cria diretrizes para a prevenção e combate ao assédio sexual contra a mulher no transporte público. Ainda tramita a matéria que cria o protocolo Todas por Todas, que instituiu uma gama de ações que deverão ser adotadas por estabelecimentos privados para acolher e atender mulheres vítimas de abuso sexual. Para os vereadores, as políticas públicas são essenciais na construção de uma sociedade igualitária. Só vai mudar toda essa situação de violência a hora que a gente mudar a sociedade também. E para mudar a sociedade é um passo a questão da educação. O fundamental é a gente romper o machismo e denunciar o machismo. As mulheres não devem ter medo, tem que denunciar,
tem que sofreu violência, procura a delegacia. Se tiver dúvida, vá no 180. O número 180 é um número nacional importante de orientação às mulheres, né? Essa advogada explica que, na medida em que as mulheres caminham na direção da igualdade de gênero, problemas até então invisíveis se tornam mais evidentes. Hoje, por exemplo, o direito previdenciário das mulheres que têm filhos é uma questão que requer atenção. Já tem um projeto de lei tramitando, é um projeto de 2021, e nele, embora seja mais tímida a proposta, nele há a possibilidade também da mulher que tem filhos ou equiparados parcelar o tempo de contribuição faltante. Isso nada mais é do que um reconhecimento dessa mulher que para de trabalhar muitas vezes quando nasce um filho e passa exclusivamente ao cuidado da família. Só que futuramente ela sente o peso desse trabalho porque ela não consegue um benefício previdenciário, não consegue se aposentar. Ainda de acordo com a advogada, mudanças significativas acontecem a longo prazo, a partir da discussão de problemas culturais, como o machismo. O problema que a gente vê diariamente no nosso país, infelizmente, do feminicídio, ele só é a consequência mais drástica de um problema que a gente traz culturalmente muito negativo. E se a gente não ataca do ponto de vista educacional, se a gente não ataca do ponto de vista da base disso tudo, para mudança de mentalidade, para conhecimento de história, para formação de identidade da própria mulher, se a gente não ataca, lá na frente as políticas públicas vão ser somente para atuar na consequência. Agora a gente fala de representatividade, em especial na política. A mulher tem uma história um tanto recente nesse cenário. Conseguiu o direito ao voto há 92 anos e ainda é pequena a participação delas em cadeiras parlamentares. Um estudo do próprio TSE mostrou que elas ocupam apenas 16% do total de vagas de vereadores aqui no país. As mulheres correspondem a 51,5% da população do Brasil. Segundo o censo de 2022, são cerca de 104 milhões, 6 milhões a mais do que os homens. Mas quando o recorte é feito na área da política, a porcentagem praticamente se inverte. Entre os partidos brasileiros, quase 54% dos filiados são do gênero masculino. A cultura brasileira é uma cultura herdada de um processo ainda medievalesco. A nossa referência ainda é a Idade Média. E na Idade Média, a mulher tinha um papel secundário na sociedade. Então, quando a gente analisa profundamente as estruturas sociais e culturais brasileiras, nós percebemos que nós somos extremamente machistas. Como apontou o professor, o problema é cultural e social. A trajetória da mulher na política ainda é um direito que pode ser chamado de recente na história do país. Elas só ganharam o direito do voto em 1932, mas isso não significou mais mulheres na política. Para tentar mudar essa realidade, só 65 anos mais tarde, em 1997, foi criada uma lei para garantir mais participação das mulheres na disputa eleitoral. A regra passou a ser obrigatória em 2009. Essa lei garante que 30% das pessoas a se candidatar sejam de gênero diferentes. Então, se um partido vai lançar a candidatura 10 pessoas, a gente entende que por meio dessa lei, 70% tem que ser de um gênero e 30% tem que ser de outro. Então, se ele vai lançar 10 pessoas e quer lançar 7 homens, 3 precisam ser mulheres. Mas as candidaturas femininas nem sempre refletem em mais candidatas eleitas. Em nenhuma das capitais do Brasil, as mulheres somam mais de 1/3 do total de vereadores. Já na média nacional, elas ocupam 16% de todas as cadeiras legislativas das câmaras municipais.
O que a gente percebe é que muitas vezes, por conta até da dupla, tripla jornada que uma mulher exerce dentro de casa, dentro do seu ambiente de trabalho, se torna um desafio para ela se lançar a uma candidatura a um cargo político, por exemplo. Eu acredito que falta incentivo, mas também falta posicionamento dessa mulher, entender a importância dela nesses ambientes, ocupando esses cargos de decisão. Aqui em São José, a realidade não é diferente. Elas ocupam 3 das 21 cadeiras de vereadores aqui da Câmara, número que demonstra a importância de mais mulheres ganharem espaço dentro da política. Eu acho importante a gente conscientizar as mulheres que elas têm direito, elas podem e devem concorrer às eleições, fazer parte desse processo, independente de partido. Eu acho importantíssimo que o nosso número de vereadores aumente. Para ampliar a presença de mulheres na política, a Câmara defende a criação e ampliação das leis que asseguram a participação feminina na vida pública e nas cadeiras legislativas. Apesar da legislação ter mudado um pouco, é insuficiente, nós precisamos ter no Brasil, no processo eleitoral, política de cotas, mas que seja 50% de mulheres eleitas. E tão importante quanto assegurar a participação delas na política é também conscientizar a população sobre a importância da representatividade nas câmaras e na gestão pública. O poder político tem feito a sua parte. Então, o Congresso tem discutido o papel da mulher na ação política, o Executivo tem discutido isso, o Judiciário tem discutido. Então, do ponto de vista institucional, nós temos boas leis com alguns contrapassos, algumas freadas, talvez alguns retrocessos. Mas a discussão é viva dentro das instituições democráticas brasileiras. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Câmara. Se você quiser rever o programa, é só acessar a nossa página no YouTube, no TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, então segue a gente por lá e se inscreva nos nossos canais, @TV Câmara SJC também. Um bom fim de semana para você e até mais. Tchau!